Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco que me acompanha espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, hoje é dia de jogo do Vasco da Gama, conforme a gente faz antes das partidas, vamos gravar o nosso pré-jogo. Por gentileza, me acompanhe até o final. Esse pré-jogo ele foi gravado com bastante carinho. A gente vai falar aqui sobre estatísticas, a gente vai falar sobre a história envolvendo Vasco e Grêmio. Vamos traçar um prognóstico e vamos falar sobre a atualidade entre as duas equipes. Vasco e Grêmio se enfrentam hoje no estádio Vasco da Gama, jogo referente à 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, 21h30. Este jogo terá transmissão da Rede Globo. Vasco e Grêmio se enfrentaram 83 vezes ao longo da história. O Grêmio leva vantagem neste confronto com 36 vitórias, 20 empates e 27 vitórias a favor do Vasco da Gama. Algumas curiosidades: o técnico Vanderlei Luxemburgo ele já treinou o Grêmio, assim como o Renato Gaúcho foi técnico do Vasco da Gama. O Vanderlei Luxemburgo teve uma passagem pelo Grêmio entre o ano de 2012 e 2013. De lá para cá, o Vanderlei Luxemburgo reencontrou a equipe gremista em 6 oportunidades, não venceu nenhuma. O técnico Renato Gaúcho ele teve 2 passagens pelo Vasco da Gama, a primeira no ano de 2005, foi até uma passagem boa. Ele levou o Vasco até a Copa Sul-Americana, aquele time que tinha Romário e Alex Dias. Depois, ele tem a sua segunda passagem no ano de 2008. Ele foi o técnico que infelizmente caiu com o Vasco no primeiro rebaixamento. Ele não teve culpa nenhuma, pegou um barco furado, mas está feito o registro. O primeiro confronto entre Vasco da Gama e Grêmio ocorreu lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, no ano de 1945. O Vasco da Gama venceu o Grêmio por 6-1. 6-1. O último confronto entre Vasco da Gama e Grêmio também foi lá em Porto Alegre. O Vasco foi garfado, foi um jogo muito polêmico por conta do VAR. O Vasco teve um gol legítimo anulado, gol do Iago Pikachu. A partida acabou 2-1. O menino PP do Grêmio fez um gol no finalzinho, 2-1 Grêmio. Alguns jogos emblemáticos envolvendo o Grêmio e o Vasco da Gama, e a gente pode citar aqui este confronto que está na memória de todos os vascaínos. As quartas de finais da Taça Libertadores da América do ano de 1998, onde o Vasco jogou muito bem, venceu o Grêmio no segundo jogo aqui em São Januário por 1-0, gol do Pedrinho, e empatou a primeira partida lá no Estádio Olímpico, antigo Estádio Olímpico, por 1-1. Gol do Vasco foi marcado pelo Pedrinho também, e o gol da equipe do Grêmio foi marcado pelo Guilherme. O Guilherme que foi atacante do Vasco da Gama também. Aquela equipe do Grêmio era bastante qualificada, foi para a Libertadores porque tinha ganho a Copa do Brasil no ano anterior, com Ronaldinho Gaúcho, com Guilherme, vários jogadores importantes aí. O Vasco da Gama, na atualidade, está na 11ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 38 pontos
10 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. O Vasco almeja uma vaga aí no G6 para poder se classificar para uma pré-Libertadores. Não é impossível, lembrando que esse G6 pode se tornar também G7 se o Flamengo for campeão aí da Libertadores das Américas, e o Grêmio tenta também uma vaga na Copa Libertadores do próximo ano. Então é um confronto aí de 6 pontos, um confronto direto. O Grêmio tem 44 pontos, né? Está na 7ª colocação. O Grêmio tem 12 vitórias, 8 empates e 8 derrotas, mas a equipe do Grêmio vem totalmente desfalcada para o Rio de Janeiro. O Grêmio vai ter aí 9 desfalques, um time misto para poder atuar contra o Vasco da Gama. O Grêmio não vai poder contar com Matheus Henrique e nem com Kahneman, jogadores que estão suspensos. O Grêmio tem vários jogadores no departamento médico, como o Jean-Pierre, o Galhardo, o Jeromel, o Maicon, o Alisson, o Matheus Henrique. Vários jogadores aí. O Vasco também vai ter os seus desfalques. A gente não vai poder contar com o zagueiro Henriques, que está com edema no tornozelo, assim como não vamos poder contar com o nosso bravo Rossi. Então, para a vaga do Rossi, imagino que o técnico Vanderlei Luxemburgo opte em entrar com Felipe Ferreira, que não jogou no primeiro tempo na última partida, e naturalmente para o lugar do Henriques, o Ricardo Graça será o substituto. Vamos lembrar aqui que Ribamar e Marrone durante a semana foram dúvidas para essa partida aí, mas foram reavaliados, vão para o jogo normalmente. O Clayton, né, e o Wesley não terão condições de jogo e também são 2 desfalques aí para o Vasco da Gama. Fato é que o Vasco tem totais condições de vencer o Grêmio hoje. O Vasco tem uma sequência boa, precisa aproveitar, tem 3 jogos aqui no Rio de Janeiro, frente Grêmio, Fluminense e Palmeiras. Creio que o Vasco possa sim conseguir esses 9 pontos, por que não? E chegar lá em cima para poder almejar uma vaga aí na Copa Libertadores das Américas para o próximo ano. O Vasco precisa entrar respeitando a equipe do Grêmio, se cuidando ali na parte defensiva, e o ataque, que é o calcanhar de Aquiles desta equipe do Vasco, precisa estar com o pé em forma, em dia, porque a gente precisa de gols, principalmente o seu Ribamar. Então o Vasco deve mandar a campo aí Fernando Miguel, Pikachu e o Henrique lá na lateral esquerda. O Vasco, Ricardo Graça e o capitão Castan. No meio campo, Bruno Gomes, Richard e o Fred Guarim. O Vasco deve jogar com 4 homens no meio campo, entrando Felipe Ferreira, e o ataque Marrone e Ribamar. Esta deverá ser a equipe a qual o técnico Vanderlei Luxemburgo mandará a campo. Lembrando que o técnico Vanderlei Luxemburgo fez mistério, não divulgou a escalação oficial só minutos antes da partida. Faz parte dessa guerra fria aí entre técnicos, envolvendo Renato Gaúcho e Vanderlei Luxemburgo. 2 técnicos respeitados, que fazem bons trabalhos sim. O Grêmio tentando a reabilitação após sair aí de forma vexatória da Copa Libertadores. E o Vasco aí se reencontrando aos bons dias aí sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo. Então, meus amigos, esse foi o pré-jogo. A gente vai gravar o pós-jogo depois que a partida terminar, uns 30 minutos.
a gente vai tomar aquela água e espero que com uma vitória do Vasco da Gama. Valeu, meus amigos. Saudações vascaínas a todos e Vasco neles. Estamos juntos. Valeu.